Oi, gente, eu sou a Francine e eu tô aqui para falar um pouquinho do nosso novo projeto, o Luplex Cast, onde a gente vai compartilhar com vocês experiências e o nosso know-how voltado à gestão de escritório de advocacia, mas também falando sobre coisas pessoais, né? Vinculando, fazendo aí a mescla do que a gente faz de melhor. Siga a gente nas nossas redes sociais, compartilhe, acesse nosso site, mande suas perguntas para que a gente possa compartilhar aqui o nosso know-how com vocês. Oi, gente, tudo bom? Tô aqui hoje com a Fran, Oi. com o Pablo, tudo bem com vocês? Tranquilo, vocês? Beleza. Tudo Hoje bem. a gente vai falar um pouquinho sobre o advogado virtual, né? Como a profissão do advogado evoluiu com a tecnologia, né? E também pensando no que aconteceu depois da pandemia, né? Que é até uma coisa curiosa, né? Que tem muita gente que pensa assim que as epidemias, guerras e revoluções causam revoluções, né? Mas eu acredito que elas, na verdade, aceleram um processo de revolução que já estavam para acontecer. Não foi diferente com a pandemia, né? Então eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês perceberam, qual foi a mudança que vocês perceberam na profissão de advogar pós-pandemia com a virtualização dos processos? Bom, eu acredito, né? O Pablo até pode complementar depois, que com a questão de trabalho remoto, que a pandemia, né, te deu mais flexibilidade para isso. Então, o trabalho remoto, todo mundo conseguiu perceber que existe sim uma produtividade do profissional, né? Antigamente, nossa, eu não sou tão velha assim, gente, mas antigamente essa questão de trabalhar em casa não era bem vista, né, Pablo? Então, sempre os olhos do dono tinham que estar sempre ali olhando o funcionário trabalhando, enfim. Então, eu acredito que a pandemia ela ajudou muito nisso, lógico. Foi uma questão, uma novidade para todo mundo teve que se adaptar. Mas acho que hoje funciona bem, e muito bem, né? Era um processo, como o Luiz falou, meio natural, né? No sentido assim que a gente sempre fala muito dos níveis de advocacia. Então a gente fala da advocacia 1.0, né? Que era aquela do cara com a portinha na cidade, no escritório. Né? Depois você tem a advocacia 2.0. Isso desde que começou, né? Desde o início das primeiras escritórios de advogados aí no final do século... No começo do século passado, né? No final do século XIX também. Aí você tem todo o processo de amadurecimento da advocacia 2.0, que começa já a ser um pouco mais... os escritórios a entrar num universo maior do que simplesmente a sua cidade. E isso vai evoluindo. Então, os escritórios grandes, eles acabam não atendendo só as pessoas da cidade, e sim dos estados e países até internacionais. Então, era meio natural isso. Óbvio, ficou uma situação que era assim, somente algumas empresas ou alguns escritórios que tinham essa capacidade de fazer isso. A vantagem, né, como eles falou, desta situação que teve da pandemia foi que meio que assim, todo mundo foi atrás das ferramentas. Então, você teve um aumento grande também. A gente teve a vantagem da gente estar vivendo o aumento da capacidade da internet, né, que já fazia isso, fez isso ser possível, né, porque o problema principal é tráfego de dados dentro das redes, né? Então, antigamente, se fosse na minha época de internet de escada e ficar ouvindo o barulhinho do telefone, né, que era uma desgraça, obviamente que isso jamais aconteceria. Então, a gente estava preparado para esse tipo de situação. Então, foi muito bom por esse aspecto. E aí, como a Francine falou, que ela tem toda a razão, que foi obrigatório porque não havia outra alternativa para os escritórios para eles poderem continuar funcionando num período que as pessoas não podiam estar juntas no mesmo lugar. Então, mesmo aquele que olhava e falava, não, isso aqui não funciona, quando podia ter feito isso antes, né, talvez pudessem ter pensado isso antes, mas falaram, não, ele tem que estar aqui 9 horas da manhã, todo dia, porque eu tenho que ver ele chegar aqui, fazer o trabalho, não sei o que lá, considerando que na verdade, ele está fazendo um trabalho que é passado para ele tem que cumprir aquele prazo, independente se seja prazo judicial ou prazo do cliente, mas tem que ser cumprido de qualquer maneira, né? Acho que foi uma surpresa, né? Todo mundo se beneficiou disso, né? E essa surpresa, porque você teve uma economia de tempo, você ganha tempo, basicamente, né? Trabalhando, às vezes, em casa, você tem também uma redução nos custos,
e reduz bastante, né? Principalmente para o escritório, para uma empresa. E além disso, a gente consegue perceber a eficiência do profissional, né? Então, isso é muito relevante. E assim, essa é interessante, os sistemas, né? Como o Law Office, por exemplo, que é um sistema que você consegue fazer lançamento de horas, consegue, né, controlar quais são os prazos que o advogado está fazendo, está cumprindo. Então, tudo isso você consegue controlar o trabalho da pessoa dentro de um processo totalmente automatizado. Claro que as relações humanas são fundamentais, né? Isso a gente nunca pode deixar de considerar, né? Que o estar próximo da pessoa, conseguir trocar informações, mesmo que seja virtualmente, o contato ele muda muitos aspectos, né? Mas dentro de um processo que você precisa, também as vantagens que isso traz também têm que ser consideradas, né? Além disso, também tem uma situação que é fundamental até para o meio ambiente, né? Se você considerar que a pessoa não se desloca, Verdade. a pessoa deixa de usar, sei lá, um transporte público que vai poluir, né? Ou mesmo um transporte privado, né? Um carro, tudo isso é muito interessante para esse universo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Claro, a gente vai ter que usar essa filosofia, ou entender um pouco essas questões, o que isso vai trazer para a mente humana um pouco no longo prazo, né? Os jovens é que vão dizer. No meu caso. Não, então, o que é legal, assim, dessa virtualização das profissões em geral, né? Não só de advogados, é o que a Francine comentou, que a gente acaba mudando um pouco essa dinâmica, né? Até do mercado de trabalho, que sempre foi uma coisa muito focada assim, não. Eu tenho que fazer, porque senão meu chefe tem que ver que eu tô fazendo, porque... Mesmo que assim, vou fingir que eu tô fazendo uma coisa só para ele ver, né? E acho que a gente tá mudando isso agora para uma dinâmica de mercado mais focada no resultado, né? Então, assim, cada vez mais eu vejo empresas que estão contratando e medindo o trabalho, não por assim, o tempo que eu vi aquele meu funcionário no escritório, mas efetivamente assim, eu tenho um projeto, ele concluiu, ele não concluiu, né? E como que vocês veem isso na prática no mercado do direito? Vocês acham que os donos de escritório têm já se modernizado, estão já pegando um pouco mais dessa visão? Ou ainda tem essa questão de não, tem que ver meu advogado no escritório e tal? E se você acha que isso é positivo ou negativo para essa área, né? Bom, dentro do escritório de advocacia, como eu falei, né, da advocacia 1.0, hoje nós estamos na 4.0, né, que é aquela realmente que você utiliza muito mais tecnologia para o trabalho em todos os aspectos, né? Não só na produção em si, mas também na própria no tráfego das informações pelas redes, né? Então, com os tribunais, né? Tudo isso, os protocolos hoje em dia, quando você já não tem mais nenhum processo praticamente físico, dos novos não tem, são todos processos virtuais, né? Então, tudo isso fez com que as pessoas tivessem que realmente já estar preparadas nesse aspecto. Mas tem muito escritório ainda pequeno e médio, né? Principalmente os pequenos, escritórios que são que começam agora a crescer, ou eventualmente de 4, de 5 até 10 advogados, principalmente no interior, que ainda tem esse sentimento do dono do escritório em achar que a pessoa, se ela não tiver dentro do escritório, ele vai acabar... se ele quiser parar para comer um lanche e assistir uma TV, ele vai poder fazer. E eu falo muitas vezes para ele, e assim, você passou para ele prazos para ele te entregar. Ele te entregou os prazos. Qual que é a diferença dele estar dentro do escritório ou ele estar fora do escritório? Né? Não, porque é absurdo se ele sair para levar o filho. Não, é bom para ele que está satisfeito eventualmente com essa situação, né? É bom porque ele está conseguindo principalmente estar mais presente, tá até com a casa dele. Mas por outro lado, você tem que aprender justamente a isso, a controlar o trabalho que ele faz. E óbvio que a tecnologia também de ter um sistema, então, por isso que é essa situação. Se o escritório não tem um sistema, se ele faz esse controle via mão levantada quando eu terminar, né? Terminei e levantei a mão, né? Assim, isso é mais difícil, né? Com certeza. Para controlar. E o ideal é estar ali no escritório para poder ver, né? Sim, quando é assim desse jeito, sim. O que as pessoas têm que ter, você tem que ter as duas situações.
Uma situação é o advogado tem o benefício de estar em casa, mas ele tem que ter a responsabilidade de estar disponível durante o horário de trabalho. Ele não pode considerar, por exemplo, que já que eu estou em casa, por exemplo, eu posso acordar às 11 horas da manhã e começar a trabalhar depois, porque se o advogado ligar para ele ou marcar uma reunião e tiver que ir às 9 horas da manhã, ele tem que estar disponível. Ele não pode falar assim, não, mas é que ontem eu trabalhei até meia-noite porque eu comecei a trabalhar meio-dia. Tipo, o teu horário está pré-definido de disponibilidade. Né? Então, óbvio que se você trabalhou até mais tarde por conta de prazo e tudo isso, você tem todo o direito de conversar com, eventualmente, do escritório e falar, olha, amanhã eu vou acordar um pouco mais tarde, mas tudo isso tem que ser conversado e não uma situação, porque o advogado ele tem, ele está recebendo pelo tempo que ele tem que estar disponível. Né? Então, essa situação tem que ficar muito clara. A partir desta relação que funcione, o resto é indiferente, né? Sim, até você falou assim, né? Tipo, no ponto de vista do dono do escritório, né? Pô, qual que é a diferença do cara que entregou o prazo, entregou de casa, assistindo televisão, ou entregou estando no escritório, né? A diferença é exatamente o que você falou, que é uma coisa positiva, né? Que é o bem-estar do seu funcionário. Com certeza. Até de você dar liberdade para ele. Mas lógico, aí a gente também tá na questão de que se a pessoa for disciplinada, né? Ela vai conseguir entregar os prazos sem problema nenhum. Mas se ela não tiver essa disciplina, né? Às vezes de assim, relaxar, falar, pô, tô em casa, então, né? Vou levando nas coxas, né? Aí pode acabar tendo esse efeito contrário. O que vocês acham que pode ajudar, às vezes, até esse advogado, que às vezes não é uma coisa assim que a pessoa faz assim, na maldade, digamos assim, que assim, pô, vou ficar relaxado, mas às vezes a pessoa é tão familiarizada com o ambiente de trabalho no escritório que ela não consegue, às vezes, enxergar o quarto dela que ela tá como um ambiente de trabalho, né? Então, o que essas pessoas podem fazer para conseguir criar essa rotina assim, de disciplina dentro do escritório, dentro de casa, né? É o que você falou, disciplina. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que se o horário combinado era começar 8 horas da manhã, 8 horas ele tem que estar pronto. Qual é a vantagem? Né? E isso é uma vantagem enorme, obviamente. É que ele pode acordar 15 para as 9, 15 para as 8. Né? Toma um café rápido, toma um banho, já sentou 8 horas e começa a trabalhar. Ele não pode não ter essa disciplina. Putz, mas sabe, aconteceu? Não, ele tem que ter essa disciplina. Então, você tem que criar uma disciplina de horário de início do teu trabalho, combinado com o pessoal que te contratou. Aí você faz o trabalho dentro do horário que você, né, estabeleceu, meio-dia. E aí, mesma coisa, disciplina de parar para almoçar, né? Porque também tudo isso faz parte de um processo importante para a saúde. Eventualmente parar a cada momento para você conseguir dar uma relaxada, algumas situações, como acontece, né? No dia a dia, você está no escritório, acabei de fazer um trabalho que me foi passado, antes de começar um outro, sei lá, dou uma levantada, vou tomar um café, vou fazer uma coisa. Mas, de novo, a disciplina de não vou tomar um café, começar a ver internet, depois dar uma paradinha, faço outra coisa, eu tenho que terminar todas as tarefas que eu faço. Então, a disciplina dentro desse processo é a parte fundamental que eu entendo que isso funciona, né? É verdade. E olha que às vezes é difícil, né? Você está em casa, digo por mim até, né? Às vezes você trabalhando de casa, mas você vê tanta coisa que você tem que fazer na casa, então você aprender a conciliar. E aí vem até aquela questão que a gente já conversou também aqui, né? Que é priorizar. Então, você precisa priorizar. Porque se você estivesse no seu trabalho, você não estaria fazendo nada, né, relacionado à sua casa. Então, você tem que ter essa disciplina e a responsabilidade, que tem que dividir, né? Você tem que ter aquele horário para você trabalhar e tem aquele horário para você fazer aquilo que seja pessoal ou, enfim, né, relacionado à casa. Muitas vezes, né, o próprio ambiente da casa não é bom. Né? Eu conheci muita gente que pedia para ir trabalhar porque, sei lá, principalmente na pandemia, por exemplo, ficou todo mundo em casa. Então, gente que tem criança pequena, assim, era impossível trabalhar. Né? Às vezes a casa é cômoda para as pessoas viverem, chegarem à noite, jantarem, tudo, mas para trabalhar às vezes não. Às vezes tinha gente trabalhando, né? Quanta gente viu até vídeos engraçados do pessoal na mesa
da sala e de repente passando gente atrás, né, fazendo bagunça, né, e criando uma situação que, né, é totalmente improdutiva, inclusive. Então, obviamente que tudo isso também, as pessoas não estavam preparadas para esse aspecto, né, tanto que muita gente usava a casa só para realmente chegar à noite, jantar, assistir um negócio e ir para a cama. E de repente se passou a ter uma vida... Você acorda, está em casa e vai até... Né? Então, as pessoas que, por exemplo, não criaram o hábito de continuar mantendo a disciplina do trabalho, ou até ginástica, por exemplo, né? O pessoal, já que eu estou em casa, já que eu não tenho que sair, porque tinha muita gente que saía, ia para academia, tomava banho e ia para trabalhar. A partir do momento que, eu não tenho que sair para ir para o trabalho, também não vou mais para academia. E aí, você não está fazendo nada, você vai começar a ter problema, né? Sérios problemas, né? Sim. Eu fiz essa provocação, assim, no sentido de as pessoas que têm uma dificuldade para estabelecer uma disciplina, que obviamente é uma coisa muito importante, né? Mas pensando pelo ponto de vista do gestor do escritório, do dono, né? Quais pontos de atenção ele deve ter para conseguir conciliar essa nova rotina de trabalho? Porque, lógico, a gente tem essa flexibilização geográfica, né? De ambiente onde ele pode trabalhar. Também tem que ter cuidado para não pesar a mão pro outro lado, que é deixar completamente solto, né? Porque imagino que às vezes deva acontecer, você que faz bastante consultoria em escritório, de perceber que acontece esse efeito contrário, né? Antes era assim, não, o advogado não aguenta mais ir pro escritório, às vezes ele tá lá sem fazer nada, mas ele tem que estar lá. E agora ter esse sentimento do dono do escritório de pensar assim, meu advogado tá em casa, eu não sei o que ele tá fazendo, se ele tá fazendo o que ele tinha que fazer ou não, e aí, o que eu faço, né? Bom, aí né, o Francine pode falar até melhor do que eu nesse sentido, metas. Sim. Né? Então, por exemplo, justamente isso, estabelecer um sistema, você tem que ter no teu sistema formas de controles que você consiga enxergar todas as tarefas que a pessoa tem que ter e quais são as metas diárias de produção que ele tem que fazer. Né? Porque senão acaba a pessoa dentro do escritório, ela criou esse hábito, essa situação de o dono está olhando, então eu tenho que trabalhar. Aí não tem a desculpa de não entregar um trabalho por causa de não estar, mas ele pode falar, é que é mais difícil, então se a pessoa pegou um ritmo mais lento, ela às vezes vai poder falar que não fez. Na verdade, estando remoto ou presencial, tem que ter a meta. Exatamente. Independente, né? Independente. Acho que as pessoas aprenderam isso. Né? Por isso que a gente, né, bate muito nisso, né, na questão do sistema, justamente essa situação, né? O sistema vai te ajudar, vai ajudar o gestor a saber o que cada um está fazendo ou não, né? Ele vai conseguir... a gente tem até um log de auditoria que é muito interessante, que ele consegue saber o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Mas além do sistema em si, também vai ter que ter o comprometimento do profissional, Com né? certeza. Independentemente, né? Então, isso é muito importante, né? Voltando no que a gente já conversou, é saber quem você contrata. Então, também tudo isso envolve, né, Pablo? Tá tudo sim, é que a diferença é que quando você está presente, o dono acha que a gestão é só a visualização. Então, ele não acha que dá para fazer nada melhor se ele não tiver já essa cabeça de gestão mesmo, né? De metas, de olhar os indicadores. Quando a pessoa está fora, isso é fundamental. Isso é fundamental para a produtividade, né? Eu preciso saber tanto o que ele tem para fazer, como o que ele entregou daquilo que foi solicitado para ele fazer. Óbvio que se ele se ele está dentro do escritório e às 4:30 da tarde ele terminou todas as tarefas que ele tem para fazer, dificilmente ele vai parar e sair, levantar, ou vai embora, ele vai adiantar alguma coisa, ele vai fazer alguma outra coisa, ou ele vai, pior, atrapalhar quem está trabalhando porque ele começa a contar coisa, porque já acabou, né? Então, para ele... Então, por isso que eu sempre falo para o sócio do escritório, assim, a culpa do tempo mal gerido não é do advogado. Né? O advogado, assim, ele vai ter culpa quando ele deixar de fazer alguma coisa que foi passada, mas se ele fez tudo muito mais rápido do que você imaginou que ele teria capacidade, na realidade é você que tem que entregar mais para ele.
Né? Você tem que entender que ele está sendo subutilizado e ele vai fazer aquilo que está. Então, agora, isso não faz diferença. Como a Francine falou, não vai fazer diferença ele estar no escritório ou ele estar em casa. Né? Isso é verdade. Agora, são situações que isso não acontece só em escritórios, né? Acontece fora dos escritórios, né? Essa situação também, fora de escritórios de advocacia, acontece em várias empresas que prestam serviços, né? Mesmo isso criou uma outra situação interessante, né? Que não é só a vantagem para o escritório, mas para o próprio cliente. Né? Para o cliente, do fato dele eventualmente não ter mais que se deslocar para fazer uma reunião. Né? Criou uma capacidade de fazer reunião muito mais produtiva para o próprio cliente. Então ele tem que entender, né? A empresa tem que entender e o advogado tem que se adaptar nesse processo. Né? Assim, eu tenho que ter uma capacidade de aprender, né? Que nem a gente aqui, por exemplo. Aprender a se comunicar com as pessoas por intermédio de redes sociais, de vídeos, que antigamente isso... Né? Talvez a gente estivesse falando isso, por exemplo, numa palestra com um monte de gente que veio assistir. Hoje a gente passa isso e cada um assiste quando quer, como quer e tudo isso. Então isso é uma vantagem. A internet, né? Eu que sou da era pré-internet, né? Eu assisti. Eu juro que você fez cursos para saber o que era internet. A gente tinha muito, né, essa situação para que serve, né? O que isso vai representar, né? E a gente só tinha como ideia principal a capacidade de trazer informação. Poxa, então eu vou poder entrar na faculdade para ver um livro, num museu, não sei o que, era isso. Mas a gente está percebendo que esse sistema virtual é muito além disso, né? Isso tem que ser muito bem usado mas sempre com gestão. Se você não fizer gestão disso, acaba sendo um tiro no pé. Sem dúvida, assim, acho muito legal que você falou sobre essa questão da era pré-internet, né? Porque a gente está vivendo agora uma nova revolução assim, tecnológica, que é a questão das inteligências artificiais, né? E eu acho que tanto a chegada da internet, que eu não vi, né? Mas eu imagino que tenha sido tanto essa chegada da internet quanto essa inteligência... Você não sabe o que é telefone discado, né? Eu sei. Quando eu tinha 3 anos de idade, caiu um no meu pé, cara. Não lembro da dor até hoje, mas eu lembro que era ficar girando ali. Tinha. Mas ele tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. E assim, eu acho que acho que o papel geral das revoluções tecnológicas, né? É às vezes devolver para o ser humano um papel que era para ser aquilo que ele é designado para fazer. Então, por exemplo, eu não acho que é um papel do ser humano ficar redigindo documentos, escrevendo, fazendo trabalhos repetitivos, né? Porque isso hoje a gente sabe, né? Que a gente pode colocar um robô para fazer que ele vai fazer tranquilamente, né? Eu acho que com a tecnologia a gente consegue ter mais o papel do ser humano, que é de sonhar, de imaginar as coisas, né? Tipo assim, você desenvolver uma metodologia para você conseguir pensar mais na estratégia e ter alguma tecnologia ali para operar, como por exemplo a questão que a gente está comentando aqui sobre o software de gestão, como o Law Office, né? Que você não tem que ficar ali, a gestão não é você ficar vendo o que o seu advogado está fazendo o tempo inteiro, mas você ter ali uma ferramenta que você consegue otimizar até essa visão, né? E eu acho que falando da virtualização, né, da digitalização das profissões, é até uma cultura que, igual você falou, que os mais novos vão vivenciar mais, né? Porque até a questão da disciplina, que eu falei, é mais para quem já estava acostumado com o mercado tradicional de você chegar, bater cartão e tá lá com o seu chefe, né? Então, para as pessoas talvez seja mais difícil se acostumar. Mas acho que para a geração que está vindo, como eu, né? É uma geração que já nasce acostumada com isso e só tende a cada vez mais otimizar, até o que a gente falou sobre produtividade em outro episódio, né? A produtividade das pessoas, né? Porque, por exemplo, antes você levava, sei lá, 1h30 para chegar no trabalho, depois 1h30 para você sair, hoje em dia você tem 3 horas a mais só porque você está de casa, né? Então, sim. Mas assim, lógico, como todas as revoluções, tudo que acontece, né? Sempre tem alguns pontos que a gente tem que ter cuidado. Eu queria saber quais cuidados, assim, você acha que é importante o advogado virtual ter, né? Alguém que se considera assim, não, eu sou uma pessoa que estou entrando nessa onda de virtualizar tudo, de trabalhar de casa. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter para, às vezes, não cair num ócio ali onde ela
fica assim sempre à mercê do digital, por exemplo. Não, vou pedir para o ChatGPT fazer para mim uma petição e é isso aí, né? Bom, tem alguns aspectos que precisam ser muito bem pensados, né? Alguns. No caso específico da questão do escritório virtual, é muito importante que qualquer pessoa, quando vai utilizar qualquer tipo de ferramenta, ela tenha necessidade. Né? Uma coisa que eu sempre falo, que a gente estava conversando, é as políticas do escritório. Quais são as políticas? Então, quando eu compro um software para fazer uma gestão, por exemplo, do cliente, eu preciso pensar se aquele software vai realmente me atender. E a partir daquele momento, aquilo tem que ser uma política. Né? Uma das nossas, a Francine também sabe muito bem disso, até porque você já fez implantação, que é justamente falar para o advogado por que ele tem que preencher todas as informações. Né? Claro, tem algumas que são obrigatórias, tem umas que são não obrigatórias, mas as não obrigatórias às vezes é tão fundamental para o escritório como as obrigatórias. Então, essa parte do virtual, nessa parte do utilizar um sistema, tem que ser muito pensado. Então, quando o escritório começa a pensar nessa questão de vamos criar um escritório virtual, você tem que criar realmente dentro do que você precisa e não do que outros falaram. Ah, isso é legal. Não, se não servir para mim, não adianta. Eu preciso realmente usar toda a tecnologia ao meu favor. Outra coisa que é fundamental é que o advogado ele faz um trabalho intelectual, né? Mesmo quando é algo repetitivo, mas teve um know-how de conhecimento anterior, que alguém imaginou aquele documento para ser colocado dentro de um sistema e a partir daquele momento aquilo ser usado como algo que vai funcionar para todo mundo. Né? Então, o sistema da Luplex está muito dentro disso. A gente não inventa, a gente conversa com o advogado ele fala como ele quer, então ali dentro está a tecnologia dele, é o que ele imagina, é como ele quer. E isso é muito importante para justamente as pessoas perceberem que apesar de uma repetitividade, alguém teve que pensar. Mesmo no caso das inteligências artificiais que estão surgindo ali para fazer petições, tudo isso, óbvio que se todo mundo fizer a mesma pergunta para o sistema, as respostas serão sempre as mesmas. Quem é que vai se diferenciar? Aquele que fizer a pergunta diferente. Aquele que tiver a capacidade de realmente conseguir fazer uma pergunta, né, uma forma de criar que traga algo além daquilo que todo mundo está fazendo. O que sempre aconteceu. O que sempre. Então, escritórios que fazem a coisas super simples comuns não tem diferencial, e isso é uma palavra muito importante que as pessoas esquecem, diferencial competitivo, elas vão simplesmente aproveitar as sobras dos demais. Aqueles que realmente tiverem um diferencial competitivo, imaginarem isso, eles vão estar à vanguarda desse processo, aproveitando realmente algo além daquilo que todo mundo está fazendo. Isso eu acho que é algo fundamental dentro do mercado em geral, né? Sim, com certeza. Eu até pedi para você comentar um pouco mais sobre essa questão do diferencial competitivo, que você comentou uma vez, porque às vezes assim, o pessoal pensa que é um diferencial, né? Fala de uma característica. Então, assim, qual é a diferença do escritório? Não, aqui a gente tem uma visão muito focada no nosso cliente, a gente gosta de conversar com ele, mas isso às vezes não é um diferencial, isso é uma característica, né? Como ele pode, eu sei que não é muito o assunto, mas como que ele faz para identificar o que é um diferencial competitivo dele? Né? O diferencial competitivo ele tem algumas características. A primeira situação fundamental é o diferencial competitivo tem que fazer diferença para o cliente. Ele não pode ser, eu acho que isso aqui é legal. Mas ninguém acha que é legal. Né? Você lembra, Francine, quando a gente tinha no sistema aquele negócio de... que surgiu, né, alguns sistemas que você conseguia... O cliente podia acessar o sistema para ver o processo? Sim. Surgiu como um diferencial. Verdade. A gente nossa, meu sistema... E aí você vendia, na hora de vai vender isso aqui. Olha, meu sistema... Assim, quase todos hoje fazem isso. Mas hoje deixou de ser necessário. Isso não é mais um diferencial. Ninguém vai vender, vai comprar o teu sistema porque você faz. O que significa? Se todo mundo faz...
e você não faz, você precisa fazer porque virou obrigação. Então, diferencial competitivo, a primeira característica é ela tem que ter, tem que ser algo importante para o cliente. Então, você tem que analisar o teu mercado e verificar o que você vai oferecer para o teu cliente, que para ele seja, puxa, isso aqui realmente só vocês fazem. Sem ser uma obrigação, né? Sem ser uma obrigação. Senão, se todo mundo faz, é uma obrigação. A segunda característica fundamental de um diferencial competitivo está relacionado com se eu fizer, eu não posso deixar de fazer. Então, se eu criei um diferencial competitivo e eu vendi para o meu cliente que aquilo é o meu diferencial, eu não posso um dia para a noite parar de fazer. Porque senão o cliente vai sentir. Ele vai perceber que você... Então, assim, eu já peguei para no escritório e eu perguntei para o cliente, qual é o diferencial de vocês? Mesmo a gente crescendo, hoje nós somos um escritório grande e tudo, mas os clientes continuam falando com sócios. Legal, mas outro dia eu estava falando com o pessoal na recepção e tinha um cliente que estava desesperado querendo falar com você e você não atendia. Né? Você falou, já era a terceira, quarta vez que ele ligava e você, fala para ele falar com um advogado porque eu estou ocupado. Aí ele falou assim, mas eu tenho que falar com todo mundo? Ele me disse, eu falei, não. Assim, eu não sei se você tem que falar com todo mundo. Eu sei que você disse que esse é o teu diferencial. Então você tem que criar maneiras para mantê-lo. Então, por exemplo, se você está ocupado porque você estava fazendo um contrato, significa que você não deveria estar fazendo um contrato. Você deveria estar atendendo o cliente. O contrato não é o teu diferencial. Senão você diria, o meu diferencial é a qualidade do produto que eu entrego. Tudo bem. Então, tudo bem. São todas as coisas que precisam ficar muito claras. Então, o diferencial começa com diferença para o cliente. Segundo, eu tenho que fazer. E terceiro aspecto eu tenho que ter... o meu diferencial tem que ser difícil dos outros copiarem. Não pode ser uma coisa assim, que eu fiz hoje e amanhã todo mundo faz. Claro, depois todo mundo vai acabar copiando, mas todo mundo já criou para ser um diferencial competitivo. Todo mundo fala assim, é a Gillette, né? A Gillette não é um produto, a Gillette é uma marca. Que hoje é sinônimo de lâmina de barbear. Mas todo mundo sabe e fala Gillette. Porque era um diferencial, não tinha mais aquele negocinho de você abrir o negócio, né, o barbeador e colocar a lâmina, né? E sim, se criou uma ferramenta que é um diferencial competitivo, com certeza. Depois as pessoas copiaram, mas copiaram. Então todo mundo sabe que foi cópia do original. Então, esses são os 3 aspectos para você perceber o que é um diferencial. Sim, eu pedi para você falar um pouquinho mais sobre isso, porque quando a gente está falando sobre virtualização, né, todo mundo, lógico, hoje em dia já fala assim, não, eu preciso estar na internet, eu preciso me modernizar, né? Só que, a partir do momento que é uma coisa que todo mundo está fazendo, né, acho que as pessoas têm que desviar um pouco, colocar um pouco mais atenção no que as pessoas não estão fazendo e poderiam fazer, como elas podem se aproveitar mais dessa onda que está surgindo, né, na questão da inovação, né? Eu acho que a maioria dos jovens de hoje em dia, isso vai ser muito mais prático, né? Vai ser algo natural para eles. Talvez para a gente, ainda, independente da tecnologia, né? De toda essa evolução que está tendo, a gente ainda quer, às vezes você quer sentar para ler um livro, né? Você não quer ler no celular, você não quer ler no computador, mas você quer sentar para ler um livro, você quer ter esse contato com o cliente, falar com ele, e é importante, parece que não, mas é importante, né? Até essa questão da aproximação, né? A humanização, né? A palavra muito usada, né? Você tem isso em vários lugares, você vê isso às vezes no hospital, que é um tratamento mais humanizado, você vê isso às vezes num consultório médico que você vê isso em várias coisas. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, do diferencial que o Pablo falou, vai acabar se tornando um diferencial. Essa questão da proximidade, né? Da humanização. Na sua época, né? Isso quando você estiver falando. Mas vai acabar sendo... Esse vai ser um diferencial, porque muitas das pessoas vão estar seguindo nessa era, nessa evolução, né? Que é boa. É muito boa. É muito boa. É muito boa. Né? Mas você vê, por exemplo, tudo tem que ser feito realmente com um objetivo, né? Por exemplo, eu que fui primeiro usuário do sistema da Luplex, né, o LuOffice, qual que era o diferencial que eu sempre considerei que a empresa tinha? É o tratamento humanizado.
né? Você não tem como prioridade da empresa o ligar para ou mandar uma mensagem e ser atendido virtualmente, né? Você sempre vai ter uma pessoa, mesmo que seja por e-mail, mas quem vai te responder é um e-mail, é uma pessoa, não é um automático, não tem um sistema automatizado para isso. Pode ser que isso seja ruim para a empresa? Eu não acredito, porque eu acho que isso é um diferencial muito importante, porque você acaba sempre tendo alguém que você vai conversar, que vai te tratar. E eu converso, como eu falei, eu converso com diversos escritórios e todo mundo sempre elogia muito esse aspecto, do aspecto humano. Você vai usar a tecnologia ao seu favor, que é, claro, você não precisa ir lá no escritório toda vez para falar e tudo isso. Você não é mais o telefone discado que vai fazer. Você pode ligar pelo celular e tudo isso. Essas situações, claro, diferenciam. Mas você utiliza a ferramenta ao teu favor e não modifica o teu... Né? Assim, eu tenho vários clientes que têm sistemas que são outros e que a pessoa fala assim, putz, mas como é que faz tal coisa? Peraí que eu vou mandar uma mensagem. Agora tem que esperar o cara responder. Vamos ver quando é que o cara me responde. Aí o cara responde e fala, não é comigo, é com outra área. E fica uma coisa de maluco. Então isso, a pessoa não percebe que isso não é legal. Tem gente que não acha, mas a gente acha que sim. Eu tenho certeza que isso é um diferencial e que poucas empresas ainda usam isso, assim, porque não vai me dizer que uma empresa de tecnologia não poderia criar sistemas virtuais. Com certeza, a gente cria isso, mas a gente não quer. E isso é um diferencial que, como a Francine falou, faz muita diferença. É um acolhimento, né? Você está acolhendo, né? Com certeza. O cliente se sente acolhido de uma certa forma. Sim, e até assim, quando a gente pensa, né, que quando a gente fala sobre inovação, né, sempre tem dois tipos principais de pessoas, tipo de posicionamentos que as pessoas se colocam em relação a isso, né? Que é aquela pessoa que é receosa, então ela fala, pô, não, isso aí, não sei, né? E a pessoa assim demora muito para entrar naquela onda, começar a pensar, e quando ela entra já é tarde. E também tem a pessoa emocionada, e fala, não, pô, isso aí eu vou ter que usar, né? E aí, até um pouco do que você falou sobre objetivo, né? Então, com que objetivo você vai fazer ou não fazer isso, né? Porque até esse exemplo da humanização de suporte, né, de atendimento ao cliente, é uma coisa que as empresas foram começando a implantar aos poucos, pensando, né, na otimização do trabalho deles e não pensando nessa ótica do cliente, né? Que assim, pô, para mim é muito mais fácil ter um robô que vai responder do que ter 100 funcionários aqui para responder o pessoal. Só que eu tenho certeza que todo mundo aqui já se frustrou alguma vez que precisava muito de alguma ajuda de alguma empresa, alguma coisa, e estava falando com um robô que não sabia te responder o que você precisaria, né? Então isso é um exemplo, assim, acho que muito claro de tecnologias que, se forem bem pensadas, bem utilizadas, né, podem sim trazer uma melhora significativa assim, para os ecossistemas das empresas em geral. Só que se você fizer sem ter um objetivo com aquilo, então assim, para pensar como aquilo vai realmente mudar o seu dia a dia, né, pode ser uma coisa prejudicial, né? Com certeza, com certeza. Isso é fundamental. Você mesmo fala, né, Luiz, que a tecnologia está aqui não é para tirar né, o que a gente faz de melhor, mas sim para contribuir, né? Então, exato. É importante. Ela vai contribuir muito, mas tem muitos aspectos ainda que ainda são muito relevantes em relação a tudo isso. Sim, ela como tudo, ela vai fazer com que as pessoas fiquem todas num nível próximo. Mas as pessoas que se destacam, elas vão se destacar em qualquer situação. Sim, em qualquer situação. E isso é muito importante, né? Se a pessoa se destacar porque ela tem uma grande capacidade de utilizar uma ferramenta virtual ou uma inteligência, né, virtual, é uma capacidade que ela tem, além dos demais. Isso não tira o mérito dela por causa disso, e não porque todo mundo faz. Vai continuar sendo um diferencial que ela fez antes. Quando a gente tem essa visão sobre o que isso aqui como eu vou atingir meu propósito fazendo isso, a gente também consegue ver os gargalos do nosso processo que podem ser digitalizados, né? Então, eu acho que é muito legal falar sobre tecnologia, falar sobre inovação, porque por mais que a gente está falando sobre máquinas, sobre robôs, que a galera já fala, não, isso aqui vai roubar meu trabalho, às vezes é o contrário, né? Isso aqui vai ajudar você a fazer o trabalho de uma forma melhor e mais humana, né?
Então acho que foi muito legal esse papo nosso aqui. Falamos sobre bastante coisa. Legal, E muito bom. Foi muito a mensagem bom é mesmo. essa, né? Então é isso, gente. Finalizamos agora mais um LuplexCast. Se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like, comentar aqui também feedbacks e ideias que vocês tiverem para novos episódios, né? E também sigam a gente nas nossas redes sociais, @Luplex, para vocês ficarem sabendo sempre que for sair mais algum episódio novo, ou então também para dar sugestões por lá, beleza? É isso, até mais.